Graça e paz, maravilha do Senhor, abençoados, abençoadas, príncipes e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, ok? Mas antes eu quero te lembrar, isso está feito no fogo também, ô glória! Se eu quero te lembrar, se você não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreve. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família, ok? Então, e você quando faz um comentário, quando você compartilha, muito nos ajuda. Dá um likezinho pra gente lá, o YouTube entende que é relevante cada inscrito, né? E ele vai enviando para mais e mais pessoas. Você nos ajuda a levar as verdades, a palavra de Deus aos corações, porque o mundo está precisando, as pessoas estão precisando de Deus. Por isso que o mundo vai de mal a pior. É um afastamento do Senhor, do Todo-Poderoso, do nosso Criador, ok? Está lá no capítulo 3, o versículo de número 3, está escrito assim, na santa palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto. Ele diz assim: porque já é manifesto em que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Aleluia! Oh, glória, maravilha! O que está acontecendo aqui, o contexto? Paulo está escrevendo essa segunda carta, né? Como nós já falamos, havia uma outra carta sendo escrita que ela foi extraviada, né? Não chegou até eles, e ele agora está escrevendo essa carta e assegurando que chegue, né? Pelo fato de que algumas situações estão ali, geralmente houve crítica por causa do apóstolo Paulo. Os judeus, eles referendavam, ou seja, davam uma carta para a pessoa quando ela ia pregar, quando ela ia se apresentar em outra igreja. O apóstolo Paulo não precisava daquilo. Por que ele não precisava? Porque a verdadeira carta eram os próprios membros, as próprias pessoas que foram alcançadas por ele ali em Corinto. Então, ele está atestando o seu apostolado, né? E dizendo que antigamente a lei precisava, né? Ela era escrita, assim como na época de Moisés foi escrita em pedras, e o que Deus escreveu, escreveu no coração dos coríntios, ou seja, da membresia, do povo que foi alcançado por ele, no coração de carne, que é a testificação do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo era apóstolo, era um homem de Deus, tinha autoridade sobre a igreja, nesse sentido, porque outros questionavam isso de Paulo, dizendo que ele não andou com Cristo, né? Alguns questionamentos, querendo torcer o ensino que ele deixou, que ele fundou uma linda igreja em Corinto, lá na Grécia, uma linda igreja, né? Num lugar muito próspero, onde comercialmente era forte o local, né? E a igreja sofria influências lá de fora e precisou corrigir isso na primeira carta. Agora a igreja está caminhando bem. Você lembra que teve um caso também de um membro que estava tendo caso com a madrasta. Ele escreve mandando corrigir aquilo, disciplinar, e assim foi feito. A pessoa aceitou de bom grado, se arrependeu dos seus pecados, e ele até orienta ajudá-los, né, na caminhada, para não ser pesado, não ficar jogando na cara dele aquele pecado que ele cometeu, uma vez que foi liberado o perdão, uma vez que ele foi disciplinado, se arrependeu e agora está caminhando. Isso é lindo, porque o nosso Deus cuida dos mínimos detalhes, né? Então, Paulo agora, ele está testificando isso. Ele escreve dizendo sobre a supremacia da nova aliança, que é com Cristo, não é na lei, igual alguns judeus, mestres do judaísmo, queria incutir na mente deles que eles tinham que estar na lei. Então ele aqui nesse capítulo, ele chama atenção a respeito disso.
Por isso que ele fala, eu não preciso de aval de carta de ninguém para me apresentar, porque vocês bem me conhecem e conhecem o meu ensino. E o quanto eu recebo diretamente de Deus. Tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Né? Eles conheciam todo esse testemunho de Paulo e a vida de Paulo, que desbravadamente abria novas igrejas e sustentando-os espiritualmente, preparando lideranças, colocando líderes ali, e eles caminhavam sozinhos, ou seja, na orientação de Paulo, mesmo distante, mas preocupado, procurando saber como estava, visitando vez por outra, porque Paulo fez 3 viagens ao mundo, naquele tempo com a dificuldade, em cima de um lombo de animal, a lugares que tinha embarcação, ia de barco, mas não existia barco a motor, barco era vela, vento, né? Você tem uma ideia da dificuldade para chegar num local, né? Dependia de vento para chegar, e assim vai. E tinha os que remavam, então toda uma dificuldade de viagem, muito cansativa. Paulo já tinha uma certa idade, né? já era idoso, ele já se converteu já com uma certa idade, né? Então, só para nós compreendermos aqui a importância que ele está discorrendo, né? Para nós termos uma compreensão melhor, louvado seja Deus, tá? Do que se passa ali em Corinto, tá bom? Então Paulo está aqui falando sobre a importância, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, versículo 5, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele está falando, vocês conhecem o meu trabalho, vocês conhecem o meu testemunho, qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, quer dizer, da lei, mas do Espírito, que é o novo nascimento em Cristo, a graça, né? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que ele está dizendo? Não é a letra das Escrituras aqui, a letra que mata é a lei, a letra da lei. Mas o Espírito, que é a nova aliança, o novo pacto, tá? Esse vivifica. O evangelho que Paulo pregou, que não está preso à circuncisão, que não está preso a guardar sábado, a dias de festividades, correto? As indulgências que a lei, né, fazia. Ele está dizendo, nós não estamos mais presos à lei, porque o fim da lei é Cristo, da justiça de todo que crê. Então esse é o testemunho que ele carregava, e orientando a igreja a não se render a outro ensino, a não voltar à lei, porque nós fomos escravos da lei, e a lei não salvou ninguém. Porque se tropeçasse num tio da lei, era condenado por toda a lei, é como errasse em toda a lei. Por isso que o fim da lei é Cristo. O único que cumpriu a lei foi Jesus. E instaurou a graça para nós. A graça é o favor imerecido, a salvação que é dada de graça. Mas não foi de graça para o nosso Senhor. Foi um custo muito alto. Você lembra disso? Ele apanhou muito. Ele foi chicoteado, tomou murro na face, tapa no rosto. Ele recebeu uma coroa de espinho que enterravam na sua cabeça, batendo com a cana em cima, debochando dele, né? Quem batia no rosto falava, profetiza, quer dizer, a minha identidade, quem sou eu? Como é que é meu nome, onde eu moro? É isso que ele estava dizendo. Claro que o Senhor sabia, só que a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Então, ele carregou um madeiro pesado, sendo condenado à crucificação. E lá no alto daquele calvário, do lugar chamado das caveiras, onde morriam lá, sem dignidade de um enterro, o Senhor foi colocado lá, naquela cruz, crucificado às suas mãos e seus pés como um malfeitor. Mas ele não tinha nenhum pecado. Ele se fez pecado por nós, carregou os nossos pecados para nos perdoar. É este evangelho que Paulo prega. Um evangelho que agora nós precisamos de, em gratidão a Deus, melhorar a cada dia. Em gratidão a Deus, deixar o mal. Em gratidão a Deus, amar o nosso próximo. Em gratidão a Deus, liberar perdão. Em gratidão ao nosso Deus, fazer o bem, socorrer os necessitados. Em gratidão ao nosso Deus, obedecer às Escrituras. E Deus nos ajudaria porque Ele enviou o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei abandonado, enviarei outro, o Consolador, que estará convosco todos os dias. Então o Espírito Santo está em nós. Naqueles que creem, receberam o Espírito Santo, todos. E agora podem caminhar e serem ajudados, né? Ter um suporte, que é o Espírito Santo,
para conduzir a igreja ao alvo da soberano chamado, da soberana vocação, que é Jesus Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor, o modelo da perfeição. Olhar para Ele e procurar fazer o que Ele fazia, imitá-lo, né? Sede meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. Então ele era um modelo de imitar a Cristo e nós podemos imitá-lo, a qualquer um que está caminhando imitando a Cristo, amém? Que Deus te abençoe e vamos orar por você, que Deus abra o seu entendimento cada vez mais. Pai, coloco nas tuas mãos, gloriosa, Pai, todas as pessoas que estão nos ouvindo em todo o Brasil, no exterior, Deus, em todos os lugares, todos os caminhoneiros, as suas famílias, coloco nas tuas mãos o Paulo Proença e família, a Samira Carvalho e família, o Mauro Flauzino e a sua família, também, Pai, o Charles, a Amanda, Charles, meu irmão, Amanda, minha cunhada e família, a Duda também, Pai, do Ministério de Louvor, da Ibre, que está com a sua filhinha enferma, colocamos nas tuas mãos, também, Pai, o pastor Marcos de Macaé, seus filhos Marlon Bravo e Priscila Martins, também colocamos, ó Deus, o grupo Vamos Orar lá de Macaé, todos os pedidos de oração daquele grupo, abençoa, faz um milagre. Também eu coloco nas tuas mãos os filhos do pastor Amarildo, lá de Volta Grande. Deus também, o Natalino Cantelli, de Jundiaí, São Paulo, e a sua família. A Patrícia Oliveira, sua família. Meu tio Silveira também, que teve uma melhora, louvamos o teu nome por isso, temos orado por ele. Também, ó Deus, pela Patrícia Oliveira e família, a Regina Sper, do Rio de Janeiro e família. Meu primo Mauro também, meu pai amado, que está lutando aí com a sua saúde, toma nas tuas mãos, e a sua família. O Eison Ferreira Freire, o Bigode, assim conhecido como Bigode, e a sua família, eu oro agradecido em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, me ajuda aí. Ô, glória!